Fala galera, tudo em paz com vocês? Eu sou Emerson Marcelo e esse é mais um vídeo do canal Será o Veredito. O tema desse vídeo é a linguagem no direito. Você já deve ter ouvido falar que nós da área jurídica costumamos complicar quando a gente tenta explicar alguma coisa. Será que isso é verdade, pessoal? Vamos trocar essa ideia? Porque 80 milhões de pessoas no Brasil não sabem ler, ou se sabem ler, não entendem o que estão lendo. São os analfabetos absolutos e os analfabetos funcionais. Então, será que é para esse pessoal que o direito é complicado? Porque para esse pessoal até gibi da Mônica fica complicado. E a população quer sair na rua, quer se manifestar sobre direito, quer falar sobre questões jurídicas, quer defender seus direitos. Mas aí não é um problema de complexidade da matéria jurídica, é um problema muito mais de falta de educação adequada, deficiência de instrução de grande parte da população brasileira. Então fica aí o registro disso. Não é uma crítica contra o direito, é uma crítica contra a deficiência da educação no Brasil. Agora, isso não quer dizer que nós, profissionais da área jurídica, não tenhamos que prestar atenção com as nossas palavras, com a nossa linguagem. Então eu peguei aqui 4 pontos que são críticas razoáveis, ao exagero da linguagem do pessoal do direito. A primeira crítica é que o pessoal do direito usa muito termo técnico. O segundo ponto é que o pessoal do direito usa muito idioma estrangeiro. O terceiro é aquele que reclama que nós usamos muitas palavras de línguas já extintas, que não são adotadas por nenhum povo, como o latim, por exemplo. E por último, a gente considera que o pessoal do direito realmente gosta de usar palavras antigas, vamos dizer, palavras antigas, palavras que já caíram em desuso, são palavras da língua portuguesa, mas não são palavras de uso comum hoje em dia, Então, essas 4 críticas são razoáveis. Vamos ver alguns mal-entendidos que podem acontecer. Primeiro, uso de palavra técnica. Isso é normal em qualquer profissão. Toda profissão precisa ter. Um pedreiro, quando chega no canteiro de obras, ele precisa conhecer as palavras, os equipamentos, as técnicas. Não dá para ficar explicando para o profissional toda hora. Quem assistiu o desenho Moana da Disney, que está agora nos cinemas, viu uma cena em que um personagem pede para o outro fazer alguma coisa na vela de um barco e ele usa termos técnicos e o outro personagem não entende. E aí surge uma situação que é um problema ali no desenho. Então ali é um bom retrato disso, da facilitação da linguagem pelo uso dos termos técnicos. O mesmo acontece no direito, pessoal. Quem trabalha no fórum, quem trabalha nos tribunais, precisa ter uma linguagem técnica para se comunicar com mais facilidade. Claro que o pessoal do direito precisa desenvolver a capacidade de se comunicar com os leigos. Então, por exemplo, o cliente liga para o advogado e diz: como está meu processo? O advogado responde: o TJ já prolatou o acórdão, no qual negou provimento ao recurso. E do outro lado da linha, o cliente fica ali com cara de que não sabe nada, Silêncio do outro lado da linha. E aí o advogado ainda continua: mas fique tranquilo, porque nós já interpusemos o resto perante o STJ, inclusive com pedido de efeito suspensivo. Não refrescou nada, não melhorou nada. Do outro lado da linha, o cara vai falar: doutor, devolvo o carro ou não devolvo? Pago a dívida ou não pago? Ganhei ou perdi? O que é isso? O cara joga lá no Google e não consegue traduzir. Então aí o advogado precisa desenvolver a capacidade de facilitar a sua linguagem para se fazer entender pelo seu cliente. Tá bom? Então isso é fato. Agora, e palavras estrangeiras? Palavras de idioma estrangeiro. O pessoal do direito gosta mesmo, Então, por exemplo, em matéria de mandado de segurança, habeas corpus, o pessoal gosta de falar writ. O advogado vai falar para o cliente: olha, tá para sair o writ. O cliente vai falar: tá, conheço, sei. É aquele que canta um abajur de cor de carne, o writ, entendi. Mas e o meu processo, como que tá? E aí o advogado passa carão. Por que quis falar palavra inglesa? Não precisa botar banca não. Fala português, o pessoal entende mais. Seja claro, faça-se entender. E sobre as palavras de língua estrangeira? Bom, é tradição no direito usar o latim, mas acontecem alguns mal-entendidos. Eu mesmo fui falar um dia com um cliente que estava para sair uma decisão inaudita altera parte, que é aquela decisão que o juiz pode proferir antes de ouvir a parte contrária. E eu falei: olha, vai sair inaudita altera parte. E o cliente falou: é maldita mesmo aquela parte. Aquela parte é maldita, tá me devendo, anda de carro zero, tá dando cheque sem fundo na praça, é maldita mesmo, doutor. E aí eu passei um carão também, porque tive que explicar que eu não estava chamando a parte de maldita, eu não estava chamando o réu de maldito, eu estava dizendo que ele tinha possibilidade de ter uma decisão inaudita altera parte. O mesmo aconteceu com a expressão fumus boni iuris.
né? Quem é do direito sabe, fumus boni iuris, fumaça do bom direito. A aparência de que aquele direito realmente existe e pertence a quem está pedindo. Numa audiência, uma pessoa que era autor ou réu, não me recordo exatamente agora, ouviu o juiz dizendo, não tenho fumus boni iuris. E a pessoa se levantou e disse, tem fumo sim, doutor. Tem fumo sim. Tem tóxico. Tem droga. Tem arma. Tem um monte de porcaria naquela casa. E aí também todo mundo caiu na gargalhada. O fumus boni iuris não era nenhum tipo de fumo. É a fumaça do bom direito. Então, pessoal, é verdade. O direito tem como tradição o uso do latim. Mas a gente não pode exagerar quando a gente fala com os leigos, né? Por último, a questão da linguagem antiga, uma suposta linguagem culta, né? O pessoal do direito tenta tornar seu vocabulário mais culto, usando palavras que caíram em desuso. Isso aconteceu comigo. Eu estava trabalhando num escritório de advocacia antes de fazer a faculdade de Direito, então eu era leigo, não sabia a linguagem. E aqui não é nem um termo técnico, né, pessoal? É que eu tinha 17 anos, e eu não tinha ainda também um vocabulário muito amplo. E eu fui trabalhar no escritório desse advogado que gostava de usar palavras antigas. E eu gostava muito de mexer no computador, porque era anos 90. O computador não era tão popular, eu não tinha um em casa. E uma vez lá eu cliquei em alguma coisa errada e deu um problema no computador. Eu voltei para minha sala. Quando ele chegou, ele logo me chamou. Marcelo, vem aqui até minha sala. Quando eu entrei, ele disse, você buliu aqui? E eu não sabia o que era bulir. Né? Você, pensando rápido agora, sabe o que é bulir? O que é bullying? Né? Eu não sabia, hoje eu sei, na época eu não sabia o que é bullying. E eu pensei que era alguma coisa imoral, eu pensei que era algo feio, algo imoral, algo errado. E eu logo fui falando, eu não bully não fui eu que bully não, o senhor não pode me acusar disso. Ele disse, foi você sim, porque só você que entra na minha sala. Eu falei, não foi não, sua esposa também entra. Ele falou, mas minha esposa não ia bullying aqui. E eu pensei, deve ser alguma coisa feia, eu tentei não ofender, né? Eu falei, mas será que sua esposa não aguentou e acabou bulindo aí mesmo? Ele falou, você não fala assim da minha esposa? Eu quero saber, senão eu vou te demitir. Eu falei, olha, eu não bully, eu garanto para o senhor que eu não bully, eu não fiz isso aí. Eu gosto do meu emprego, eu nunca ia bully dentro da sala do senhor. Eu mexi aí, eu digitei alguma coisa, deu um problema, mas bully não, eu não bully não, o senhor pode ficar bem tranquilo que não fui eu que bully. E ele falou, criatura, por que você não falou antes? Foi você que mexeu aqui. E eu falei, criatura, por que você não falou antes que bully é mexer? Fica usando palavra antiga, fala normal, igual a gente fala, pô. E essa história é curiosa, mas aconteceu mesmo, porque eu não sabia. Depois o vocabulário da gente melhora um pouquinho, mas naquela época eu tinha 17 anos, e aí eu descobri que era bully. Mas custava o advogado falar, mexer, ao invés de querer falar difícil e falar bully? Tudo isso acontece, pessoal. Lembre-se que a linguagem precisa ser clara, simples e objetiva. Você precisa se fazer entender. Então você que é estudante de direito, você que já é profissional da área, não fica botando banca, que você fala difícil, que você usa língua estrangeira, usa latim. Não, para com isso. O negócio é atingir o resultado para o seu cliente e deixar ele bem informado. Informação simples, clara e objetiva, sem banalizar o conhecimento técnico do direito, mas se fazer entender para o leigo, seja seu cliente, seja um jurisdicionado, seja um cidadão que procura uma instituição pública da área jurídica, seja um meio de comunicação, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, inscrevam-se no canal, acompanhem pelo Facebook, Twitter, curtam, compartilhem, façam o que vocês quiserem, comentem aí embaixo e vamos trocando ideia, tragam suas histórias também. Forte abraço a todos, valeu, obrigado pela atenção, obrigado pela audiência, forte abraço a todos, valeu!